Quem nunca ouviu falar sobre a morte súbita? Pois é, ela é mais frequente do que a gente pode imaginar. Um mal súbito que mata muita gente prematuramente, em alguns casos, pode estar associado a atividades físicas. A cardiologista Thaisa Vitturi Fraglione resume de forma clara e objetiva o que é a morte súbita. A morte súbita é um evento que acontece de forma inesperada. Esse evento é expressado na forma de uma parada cardiorrespiratória e uma pessoa aparentemente saudável. Então essa seria a definição. De acordo com a doutora Thaisa, se engana quem pensa que a morte súbita acomete apenas as pessoas mais velhas. Na realidade isso é um mito de fato, a gente percebe pelos meios de comunicação, rádio, TV, que isso acomete crianças, atletas, inclusive profissionais durante os jogos de futebol. Já vimos inúmeras vezes, não foi uma ou duas, atletas de alta performance ter uma parada cardíaca no meio de um campo de futebol, às vezes revertida e às vezes evoluindo a óbito. Então não é só paciente idoso, não é só paciente cardiopata. E a morte súbita é o seguinte: nós podemos ter um problema de saúde que está lá adormecido, é a tal doença silenciosa. Cuidado, ela é altamente perigosa. A morte súbita geralmente tem algum substrato que muitas vezes não dá sintoma. Em 50% dos casos, o sintoma inicial de alguma cardiopatia estrutural, arritmogênica, às vezes é o evento de morte súbita. Então o paciente desconhece, ele não tem sintoma e o primeiro evento é realmente a parada cardíaca, tá? Geralmente acontece em situações de estresse, por exemplo, exercício físico, no exemplo da criança recente, um estresse para vacinação, que para qualquer criança é um estresse, entendeu? Então precipita algumas arritmias, precipita obstrução coronariana e podem evoluir com o desfecho de morte súbita. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: estamos proibidos de praticar atividades físicas? Não é nada disso. O que não pode é esperar chegar o verão, até então estávamos sedentários, aí a gente calça um tênis, veste um short e uma camiseta e sai por aí correndo, vai para uma academia. Tudo isso pode, viu? O que não pode é deixar de fazer uma avaliação médica. Na cardiologia a gente divide esses pacientes em atletas, crianças e esportistas, tá? Então o esportista é aquele que vai na academia, que faz a caminhada e faz uma natação, um esporte, porém não competitivo. E atletas são os de alta performance, que fazem torneios, que fazem competição, ou seja, a exigência cardiovascular é maior, tá? E aí varia de acordo com a recomendação de qual grupo que se classifica esse indivíduo, essa pessoa. Falando em esportista, que é o caso que você comentou, sedentário que vai começar uma atividade física, a orientação, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia e Medicina do Esporte, é que todo indivíduo adulto passe por uma avaliação médica, seja por clínico geral ou cardiologista, antes de iniciar uma atividade física, tá? Isso mesmo acontece pela recomendação da Sociedade Americana de Cardiologia e Sociedade Europeia. Tamanha significância de que essa consulta consiga minimizar riscos de morte súbita, consiga identificar doenças desconhecidas ou fatores de risco para morte súbita, tá? Então é de extrema importância, de fato, a avaliação médico-cardiológica ou do clínico geral para iniciar uma atividade física no indivíduo sedentário. E o mal súbito pode ser causado por uma série de fatores. Por isso, os testes clínicos realizados no consultório médico são tão importantes. A avaliação clínica é o que garante se a atividade física é recomendável ou não. E caso não seja, é sempre tempo de corrigir o problema e liberar o paciente para ser feliz. Quando o paciente chega em consulta querendo uma liberação para atividade física, nessa consulta a gente vai identificar primeiro a idade do paciente, a gente vai identificar fatores de risco, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol, vai avaliar a história familiar, se alguém na família já teve morte súbita, se alguém na família tem doença obstrutiva coronária ou infarto ou angina de uma forma precoce. Então a gente consegue identificar, através da própria conversa com o paciente, vários riscos que podem evoluir para uma morte súbita. Tá? E aí também complementamos com o exame físico. No exame físico vamos fazer a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, identificação de sopro, avaliaremos pulso, avaliaremos pressão arterial. Por exemplo, um paciente que ele tem
uma pressão arterial em repouso no consultório de 17/10, durante a atividade física, o esforço físico, a tendência do nosso corpo é que essa pressão suba. Então, facilmente ele vai atingir 20, 21 de pressão arterial sistólica, que a gente considera a máxima, entendeu? Então, o exercício físico, ele tem benefício para a pressão? Sem dúvida, ele condiciona o vaso sanguíneo, mas na hora da atividade física, ele eleva a pressão arterial como forma de aumentar a demanda do corpo. Então, ele precisa ter uma pressão arterial controlada no repouso, para que no esforço essa pressão não se exacerbe, entendeu? Avaliaremos também frequência cardíaca, se está adequada aí para a idade do paciente, se está, por exemplo, crianças, a gente tem uma certa linha de frequência cardíaca, adultos a gente segue outras, se está dentro da normalidade ou não. Por quê? Porque a atividade física também aumenta a frequência cardíaca, então é algo que a gente vai avaliar. E além disso, o eletrocardiograma. No eletrocardiograma inicial, em consulta cardiológica, a gente consegue avaliar o tamanho das câmaras do coração, ou seja, se o coração é aumentado ou não. A gente consegue avaliar distúrbios de arritmia, arritmias malignas que podem evoluir com morte súbita. Então, ele é um exame que consegue identificar isquemia, se o paciente tem alguma possibilidade de obstrução coronariana ou não, entendeu? Então, ele é um exame que traz uma gama de informações para a gente, um exame simples, de fácil execução dentro de um consultório médico. Conhecer o corpo e os seus limites pode salvar vidas e ainda por cima determinar qual é o tipo de resultado que a gente pretende com a prática da atividade física. Uma consulta ao cardiologista vai casar direitinho com os nossos objetivos. A gente no Brasil ainda tem uma grande parcela da população, coisa de 50% ou mais, de que não faz, que são sedentários, não realizam nada de exercício físico, tá? Algumas pessoas realizam de forma periódica, de forma moderada e intensa, tá? E estão interessados em melhorar cada vez mais o seu desempenho. Na cardiologia, a gente utiliza o teste ergométrico ou o teste ergospirométrico, que é o da esteira, associado ou não à eliminação de gases, aí, com a máscara facial que a gente consegue detectar porcentagem de gases, tá? E nesses exames a gente consegue ajustar, individualizar qual que é a melhor frequência cardíaca para o paciente de acordo com o objetivo dele. Por exemplo, um paciente pós-infarto, ele não vai poder fazer a mesma atividade física que um indivíduo normal, saudável. Então, nesse exame a gente consegue direcionar qual é a faixa de frequência que esse paciente tem que trabalhar. Entendeu? Um paciente que deseja emagrecimento, a gente também consegue focar qual é a melhor faixa de frequência cardíaca para ele, para melhor desempenho e melhor resultado em termos de emagrecimento. Paciente que quer aumentar a aptidão cardiopulmonar, que quer melhorar a resistência cardiopulmonar, a gente trabalha também dentro do limite de frequência que esse teste nos traz, esse teste nos mostra, entendeu? Então é uma coisa, existem inúmeras pessoas se dedicando bastante à atividade física, tá? E aí a gente consegue trabalhar individualmente qual que é o objetivo do paciente.